No vídeo de hoje, nós vamos considerar o cenário de proposta em que não há textos de apoio, há apenas imagens, como aconteceu na prova do IGPRS. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Essa foi a proposta de redação, então, que ocorreu agora no domingo, na prova do IGP. E lá, então, era para refletir, como diz aqui na proposta, analise as imagens a seguir que refletem a situação de parte das crianças brasileiras. E duas imagens ali a serem consideradas. A primeira, uma shard, e a segunda, uma imagem criada no ChatGPT. E abaixo o comando. A partir da análise das imagens, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema a seguir. Como vislumbrar um futuro digno para as crianças brasileiras e, em consequência, para o Brasil. E aí aqui, né, essa imagem é de uma das minhas alunas, ela pegou e me mandou, e aí ela tem alguns, claro, né, vai ter ali a linha de construção que ela fez para planejar as ideias. Então, se é para analisar as imagens, e claro, isso pode gerar muito desconforto, porque por vezes a gente olha para os textos para se inspirar em relação a termos, expressões, mecanismos linguísticos, justamente para ampliar a linha de construção da nossa redação. Então, de fato, quando vem apenas imagens, isso, nossa, pode desestabilizar alguns alunos, né, alguns candidatos. E aí aqui nós temos então o seguinte, quando a palavra análise está presente, é para analisar mesmo, é para ser bem crítico na linha de construção de todos os elementos da imagem. Isso é muito importante. Para além disso, o que também, né, gerou um certo desconforto em alguns candidatos foi porque não há uma relação com a segurança pública de forma direta, né? E aí, com certeza, claro, a segurança pública obviamente pode ser citada no sentido de proteção às crianças, mas ela não é o ponto-chave aqui dessa questão, né, dessa pergunta aqui colocada na frase temática. Então, isso também pode gerar um susto, né? Pensar, nossa, e se a banca fizer isso também pro concurso da Polícia Civil? Pode acontecer, né? Pode vir um cenário diferente do que a gente está pensando, projetando, né, ao longo aí dos estudos, em que se considerando, né, o cenário lá de 2017, em que a PC fez algo pensando a tecnologia e o cotidiano policial, né? Ela pode manter esse padrão, como também pode seguir a mesma linha que ela fez aqui no concurso do IGP, tá? E aí, o que acontece? No concurso do IGP, é muito importante pensar que lá eram 30 linhas o máximo, né? Na PCRS, nós temos 50 linhas no máximo. Então, é claro que, muito provavelmente, ela mantenha a construção de duas questões tema, tá? Justamente para uma se pensar para o D1 e a outra para o D2, como eu oriento aqui no canal, né? Em relação à organização dos parágrafos de desenvolvimento. É muito comum. Aqui no IGP, era esperado, então, que, considerando 30 linhas, o candidato organizasse a redação pensando em se vislumbrar um futuro digno para as crianças brasileiras no D1 e a consequência disso para o Brasil lá no D2, né? Como que essa consequência de um futuro digno para as crianças, né, é vista, né, num sentido de ação e de causa e consequência lá no cenário brasileiro, né, no cenário do Brasil. E aí, então, lá o D2 deveria desenvolver essa consequência, né? Então, o mais lógico aqui, pensando a linha de construção, seria esse, com uma única pergunta. Num cenário em que há duas perguntas, aí com certeza cabe manter a mesma linha de construção, em que a questão 1 é para o D1 e a questão 2 é para o D2, tá bem? Mas vamos à imagem, entender como que uma imagem pode nos ajudar a construir uma linha de raciocínio. Então, a gente tem aqui a charge com
uma conversa entre duas crianças que remete lá ao Dia das Crianças, né, no dia 12 de outubro, em que a gente tem a primeira criança fazendo a pergunta, né, pediu o que de presente? E aí a outra criança de pezinho, com as mãos para trás, chinelinho, bem reflexiva diz, um futuro melhor. E quando a gente olha, né, a criança pensando de forma tão madura, é um ponto de problema. Porque essa criança, ela deveria deslumbrar, pensar em presentes como carrinho, boneca, coisas, né, mais superficiais, digamos assim, mas que faz todo sentido para uma criança. E aqui não, né? Quando essa criança ela já está querendo pensar em um futuro melhor, é porque o presente dela não está tão bom. Né? O presente dela tem alguma negligência, tem alguma falta, tem alguma lacuna. E é nesse ponto que a gente pensa, né? Essa necessidade de pensar um futuro melhor para as nossas crianças, porque o presente, o agora, não está sendo suficiente, não está sendo bom para elas quererem projetar um futuro melhor. Também se deve analisar os elementos da imagem. Então aqui a gente pode perceber, né, que é um bairro mais singelo, digamos assim, né? Remete à favela, com as casinhas empilhadas aqui, claro, não casebres como nessa aqui que a gente pode ver ao fundo, mas aqui a gente consegue ver que eles estão bem na beirinha de uma ladeira, né? E aí a gente consegue perceber alguns detalhes, parece que lá na frente tem alguns morros, então remete a favelas, né? E aí a gente sabe que nesses ambientes, né, mais vulneráveis, há mais ainda vulnerabilidade para as nossas crianças, há muito mais problemas sociais envolvidos nesses espaços socioeconomicamente, né, abandonados pelo Estado, certo? E depois a gente tem aqui o segundo ponto. Então, para além desse casebre no fundo com a bandeira do Brasil representando que é um cenário brasileiro, né, representando que estamos pensando o Brasil e essa esfera aqui de pobreza muito bem elaborada aqui pelo ChatGPT, reflete muito essa lógica. A gente pode inclusive tentar pensar como que foi o prompt, né, de que maneira essa pergunta foi, essa imagem foi pedida lá no ChatGPT. Então remete muito, né, essa criança com um semblante triste, mas projetando, desejando um futuro deslumbrante. Olha só, ela está projetando ela, né, com os livros na mão, cadernos na mão, uma ideia aqui, né, pensando ideias, criatividade, algo de um futuro melhor. Pensando aqui também o cap da formatura, o diploma, né? Então ela está projetando algo muito bacana, mas o semblante dela é triste. Por que o semblante dela é triste? A gente precisa analisar e entender o que está faltando aqui para ela estar tão desanimada. Ela remete uma expressão muito mais apática, no sentido de que, muito provavelmente, ao ela imaginar esse futuro, ela percebe que o meio dela hoje é muito distante disso. Então, é uma frustração, uma tristeza, algo que só vai ficar na percepção dela no imaginário, porque é muito distante, conforme o que ela vive hoje, muito provavelmente. E aí a gente vê os outros pontos da análise aqui, né, em que ela tá ali de pé descalços, com uma roupinha um vestidinho mais simples, o cabelinho todo poroso, então mostrando, né, que ela tem muitas negligências na rotina dela, né, há uma falta ali de cuidado, de zelo, né, por essa criança. E lá no fundo, um ponto-chave também. Então, considerando esse cenário aqui de que ela queria estar no ambiente educacional e no fundo dela tem uma escola, tem crianças lá, mas ela está distante, aquilo é distante para ela, né? Ela está longe daquilo, significa que ela não tem esse acesso, mesmo que seja lei. Mesmo que seja algo previsto na legislação de que é direito da criança, que ela deveria estar num ambiente devidamente matriculada num ambiente escolar. Por que ela está numa esfera mais distante? Isso tudo são elementos para se pensar, para organizar a linha de raciocínio. Então é muito importante pensar essa relação de ideias.
E aí a gente vai agora pensar a frase mesmo de novo, né? Entender como que a gente poderia articular essa linha de raciocínio. Na pergunta aqui, né, do vislumbrar, que inclusive a aluna traz aqui, né? Ter, olhar, projetar. Então, como projetar esse futuro digno? E ainda, vale pensar o que é futuro digno, né? Então, fazendo a separação das expressões para tentar entender, já que a frase é longa, a pergunta é extensa, a gente fraciona a pergunta para ver cada elemento dela, para internalizar melhor aquilo que a banca está pedindo e assim a gente evita um possível tangenciamento. O que é um futuro digno? Por vezes, o futuro digno é o mínimo, né? É o acesso à educação, acesso ao direito de brincar enquanto criança, acesso a brinquedos, a qualidade de vida, a um bem-estar minimamente aceitável. Por vezes, isso é o digno, né? Que basicamente também podemos pensar que é o justo, né? Mas a gente sabe que para as crianças brasileiras, por vezes, isso é muito distante, quase que uma utopia. E aí, então, olhando para esse futuro digno, né, e é muito importante tentar projetar esse futuro. Como projetar, como idealizar, como querer, desejar, pensar um futuro digno para as crianças brasileiras. De que maneira isso é possível? Por meio da articulação de legislações mais efetivas, porque as que existem hoje não estão sendo suficientes. Há uma lacuna também em várias esferas no sentido de proteção da criança, né? Então a gente tem o ECA. Por que o ECA não é o suficiente? Por que o ECA não é eficaz? Porque há uma falta ali, seja da fiscalização, seja de uma atuação. Aqui a gente pode até pensar na baixa do efetivo das forças de segurança que não são suficientes para suprir essa proteção à criança. Então a gente consegue fazer relações com o âmbito, né, com a esfera de segurança pública em diferentes cenários. Não precisa estar explícito na frase para a gente precisar citar. Então pode. Claro que você não vai trabalhar o ponto de como a atuação da polícia é importante nesse cenário, qual é o papel, a função das forças de segurança para a proteção das crianças para que elas tenham um futuro digno. Não, que aí a gente estaria realmente tangenciando, indo para uma outra pergunta. Aqui o foco é projetar, pensar esse futuro. E para pensar esse futuro digno, para vislumbrar ele, precisa de alguns pontos. Né? Já que considerando o cenário aqui projetado para a gente, mostra que muitas crianças não estão nesse futuro digno, né? Não estão num presente digno, quem dirá um futuro. Né? Então é muito importante realmente analisar, né? Olhou, teve o pico de surto, volta para o eixo e analisa. Observa cada detalhe da imagem, observa cada esfera para tentar entender o que a banca está querendo dizer, o que a banca deseja que a gente relacione, né? E aqui, com certeza, é essa negligência, é essa falta, né? Esse desamparo que as crianças hoje no Brasil vivem, ao ponto de que elas desejem algo e achem que são incapazes de chegar, ao ponto de elas pedirem isso, um futuro melhor, como presente de Dia das Crianças. Tá bem? E podemos até pensar agora nesse contexto de Natal também. Tem muita criança que muito provavelmente quer o mínimo, o básico, para viver um Natal feliz. Com isso, gente, agora nós vamos olhar a imagens também, pensando agora outro tema, tá? E é um tema que eu sei que vocês pensam muito, projetam muito. Por quê? Porque é algo que está sendo muito corriqueiro no ano de 2025. Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. O ponto é... Quem será? Olha só, nós temos então aqui nessa imagem, em briga de marido e mulher, e aí há uma colherzinha aqui, ó, protegendo essa mulher. E aí essa colher leva ele para o cárcere privado. Né? Ele vai preso ali. E aí a mulher consegue sair, né? Sai de cena. Então aqui, nessa ideia, lembra muito a frase muito dita nos últimos
alguns anos atrás, né, lá na década de 90, início de 2000, ainda era muito dita, muito comum a gente ouvir que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aqui a gente vê que não é bem assim. Tem que meter a colher, sim. Mas não no sentido literal, obviamente, de se meter, de interferir, de apartar. Não nesse sentido. Claro, dependendo do cenário, faz total sentido, obviamente, né? Apartar uma violência, seja ela qual for. Mas aqui é no sentido de denúncia, de ação, de atitude, para que o agressor, o delinquente aqui, né, humilhante, ele seja preso, né, que cumpra ali com a ação. Prof, mas nem sempre vão, por vezes acontece X, Y, Z. Beleza, mas isso é a relação do teu ponto de vista quanto às problemáticas, né? Mas a gente precisa se ater ao que a imagem infere primeiro e depois fazer a linha de construção. Então, nesse cenário, a gente sabe que a temática é violência doméstica, certo? E aí a gente olha para a imagem e consegue idealizar que, nesse caso, se pede, né, a linha de construção de que a população também precisa agir, que a população também precisa atuar nesse sentido de não pensar que não pode se meter, que não pode interferir. Não, deve interferir, deve agir, deve denunciar, mesmo que aconteça X, Y, Z depois, mas a parte enquanto cidadão, cidadã, de atuar ali e ver que algo errado está acontecendo e tomar uma atitude é extremamente importante. Então a charge, ela sugere isso, essa linha de construção de uma frase que muito era falada e que agora ela não faz nenhum, agora não, né, já faz alguns anos que ela não faz nenhum sentido e claro, no ano de 2025 se tornou ainda mais enfático esse problema, tá bem? Ainda nessa mesma linha, a gente tem uma imagem muito mais singela, né? Não tem uma charge, não tem um texto ali implícito, a gente tem apenas um punho fechado e uma pessoa no fundo com uma figura feminina, né? E aí isso também retrata a violência, retrata, né, a brutalidade aqui com essa mão fechada que sugere algo, né, que é o ato de violência, seja um soco, seja um murro na parede, indiferente aonde vai esse soco, né, ele referencia essa violência doméstica também, seja a física ou a psicológica, né, que quando o murro não vai no rosto para não deixar evidência, mas é na parede, isso também é uma violência doméstica. E por vezes também é negligenciado, por vezes é achado que não foi, não chegou, mas é também um ato de violência. Então, aqui a gente também consegue inferir, né, a problemática, o jeito que a pessoa tá ali, né, na mesa, assim, com os braços, assim, provavelmente numa tentativa de conversa que estava acontecendo e até o momento não mais. Claro que aqui a imagem, ela é bem ilustrativa, né, mas é no sentido de que, por vezes, a imagem, ela pode nos mostrar o medo, a insegurança ou uma tentativa de uma pessoa já agredida e mesmo assim tem ali o seu agressor agredindo ainda mais. Então, inúmeras esferas, né, para pensar esse tipo de violência que acomete muitas mulheres no cenário brasileiro, tá? E por último, ainda sobre violência, mais um outro ponto bem importante de uma charge. E aí aqui nós temos, mãe, esse roxo no seu olho é o tal de mimimi? Então aqui a gente tem, né, uma mulher buscando trazer a leitura aqui para sua filha, né, a bonequinha aqui com uma cara de espanto, tadinha, até a boneca entrou para detalhes, né, e aí aqui a criancinha perguntando, né, o tal de mimimi, claro, né, fazendo uma crítica social muito eminente, muito pertinente aqui no contexto de violência doméstica, né? Porque por muitas vezes há essa visão, né, de que a mulher ali machucada, agredida e muita gente fecha os olhos ou acha assim, ela deve ter feito, ela deve ter incomodado. Ela sabe que o fulano reage de uma forma mais agressiva quando tem tal atitude e ela insiste em fazer. Isso é bem problemático,
né? Infelizmente, isso é uma esfera muito problemática nesse sentido e que muita gente acha que é mimimi. Violência doméstica, Maria da Penha, biriri bororó, e encontram problemáticas no âmbito de aparato, né? No âmbito ali de proteção às vítimas, às pessoas que são as vítimas da situação, né? Para tentar justificar a atitude do criminoso, né? Do agressor, da pessoa ali que fez o ato errado. E aí vem esse termo, né? Mimimi. Então, nesse caso aqui, a gente pode associar essa pergunta da criança ali fazendo para a mãe, né? Nesse ato ali de violência, nesse contexto de violência doméstica, o problema social, né? Isso é uma crítica ali social em que se percebe por vezes a população fingindo que não está vendo, fingindo que não percebe aquela situação de violência, né? Ou por vezes sabe, percebe, não tá nem aí, né? Porque acha, só mais uma, e aí acaba banalizando a violência doméstica, e isso também é um baita problema que nós temos aí no contexto social, né? E ainda pensando os argumentos e a linha de construção, quem deve proteger também a mulher? Mesmo que não tenha inferido nada no contexto policial aqui nas imagens? É as forças de segurança. Então dá para relacionar as forças de segurança no sentido de agente protetor, de agente que ampara, que acolhe, que protege, né, que faz ali o devido papel, mas não como ponto central. Já que aqui, por exemplo, o contexto pode ser na crítica social, né, da população banalizar a violência doméstica, normalizar atitudes agressivas, e aí toda uma esfera problemática que há da violência, porque a gente vê que os números estão alarmantes, né? Tem uma crescente significativa de violência doméstica no Brasil esse ano e parece que é só mais um caso, né? A mídia repercute muitas vezes aquele ato de violência que por vezes a gente sente, nossa, mais um, e aí começa a normalizar, começa a banalizar aquela situação que não deveria ser banalizada, que não deveria estar na esfera de normalidade, né? E sim atos de atitudes, né? Em prol, a população deveria agir para pedir mais proteção. O que está faltando? Se tem lei, se tem toda uma esfera legal nesse sentido, por que as coisas não acontecem? Quais são as lacunas desse problema? Para além das pessoas que acham que esse contexto é mimimi. O que está faltando? É essa linha de construção que precisa ser pensada para criticar o problema e para argumentar. Porque para argumentar, você precisa justificar a tua linha de raciocínio. E isso que precisa ir para a tua redação. Tá bem? Bastante coisa, né? Dois temas bem fortes, né? Um contexto de crianças vulnerabilizadas e negligenciadas e um contexto bem trágico também da figura feminina ainda sendo muito agredida, violada de inúmeras formas no nosso contexto social. Então é isso. Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau!